Quem como Deus? Ninguém. Podemos nos sentar um instante para meditarmos a palavra do Senhor. Hoje é um dia especial e Deus pediu que nesse sábado nós nos dedicássemos a fazer companhia aos santos anjos. Olha que extraordinário. O Padre Bem-vindo começou falando de São Gabriel e hoje nós vamos falar de um arcanjo que se chama Rafael. Mas antes disso, eu faço uma pergunta para vocês. Será que aqui alguém já se sentiu sozinho na caminhada? Quem já se sentiu, levanta a mão. Ixi, tá todo mundo igual eu também, não é? Teve uma vez que eu me senti sozinho na caminhada. Parecia que eu estava caminhando só e não tinha ninguém ao meu lado. Parecia que eu estava lutando e a luta era tão distante de mim que parecia que não tinha mais ninguém ao meu lado, ninguém caminhando comigo, e parecia uma história de um dos nossos irmãos. Talvez essa história já aconteceu com vocês. É uma história que aconteceu numa grande cidade. Esse irmão precisou pegar um ônibus e estava tarde da noite naquela cidade. Uma cidade que enfrentava problemas graves de violência. E já era perto de 11 horas da noite e o lugar onde ele pegava o ônibus era um lugar onde tinha muita violência. E ele estava pensando nisso e pensava: meu Deus, eu estou aqui com o meu telefone, estou aqui nessa situação e vou talvez ser assaltado. Imagina você diante dessa situação. Eu posso até imaginar como é que fosse isso. Diante de uma situação dessa, pegando o ônibus, não tinha para quem recorrer. Naquela época, já faz um tempo, não tinha Uber tão fácil. E ele lá, precisando pegar o ônibus, chegou no ponto de ônibus. Ele sabia que aquela região era uma região conhecida por ter muitos assaltos. Ele olha para um lado, olha para o outro, chega no ponto de ônibus, ninguém. Lá ao longe ele vê uma pessoa com a cara meio diferente, andando na rua, e já começa a ficar com medo. Sabe essa hora em que a gente se sente sozinho e que parece que não tem ninguém ao nosso lado? Parece que não tem ninguém conosco. Era isso que ele sentiu diante de uma situação de medo e de pavor. Não tinha ninguém para ajudá-lo. Naquela hora ele lembrou de Deus e lembrou daquela oração que eu vou rezar junto com vocês agora. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa e ilumina. Amém. Ele rezou essa oração no coração, porque o coração dele estava disparado de medo. De repente, ele não sabe de onde, apareceu um jovem de mochila, jovem como ele, chegou do lado dele, a cara melhor do mundo, simpático, e falou assim: para onde você está indo? Ele, morrendo de medo, olhou para ele como assim, né? Não respondeu nada. E aquele jovem que chegou falou assim: olha, eu estou indo para tal bairro. E ele falou: nossa, eu estou indo para lá também. Aí esse jovem falou: que bom, a gente faz companhia um ao outro. O coração dele, que estava tão disparado de medo nessa hora, foi acalmando. Foi acalmando porque ele sentiu que tinha alguém ao lado dele. Ele não disse mais nada com o jovem. Chegou o ônibus daqui a uns 10 minutos, ele entrou no ônibus, subiu, foi até a sua casa. Aquele silêncio resolveu todas as coisas, porque naquela hora houve um socorro do céu. Isso que aconteceu lá naquela hora é o que vai acontecer conosco nesse encontro com esse arcanjo Rafael. E esse arcanjo hoje vai falar cada coisa para nós, porque Deus envia os seus anjos para quem precisa deles. Deus envia os seus anjos para quem tem necessidade. Deus não abandona a quem clama o seu auxílio. Me ajuda assim, olha para a pessoa do seu lado e diz: Deus não te abandona.
Agora, para outra pessoa do outro lado, você toca nela e diz: Deus não te abandona. Se você rezar. Se você rezar, porque se você não rezar, não adianta. Deus não abandona a quem reza. E essa história acontece aqui no livro de Tobias, da Sagrada Escritura, que conta a história de São Rafael. E atenção, a história não começa com vitória não, parece até a história da gente. A história não começa com vitória não, porque a história começa no meio da dor. O que aconteceu com Tobit, o pai de Tobias? Ele era um homem justo, ele era um homem fiel, ele era um homem caridoso. E o que aconteceu com ele? Aconteceu um grande problema e uma grave desgraça. Atenção, se alguém disse para você que se você reza não vai ter dificuldade, essa pessoa é uma mentirosa. Não existe isso, não existe vida sem dificuldade. Sabe onde existe? Aqui do lado da Canção Nova, se você subir aqui, tem um lugar onde não tem mais dificuldade, já encerrou tudo, que é o cemitério. Ali não existe mais dificuldade, mas se a gente está vivo, a gente enfrenta provação. E aconteceu com o pai de Tobias. Tobit era um homem caridoso, Tobit era um homem temente a Deus, mas aconteceu uma desgraça. Ele ficou cego, e mais do que isso, ele ficou dependente em tudo da sua esposa, no meio da dor. Só que a história não para aí. No livro de Tobias tem outra pessoa que está enfrentando uma dor tremenda. O nome dela é Sara. E Sara enfrenta uma dor que talvez a gente nem pode imaginar. Imagina o que é a dor de uma pessoa ficar viúva, coisa tremenda. Mas Sara ficou viúva, não uma, não duas, não três, não quatro, não cinco, mas muitas vezes. Imagina o que é isso. Uma mulher viúva várias vezes, e viúva na noite de núpcias. Já imaginou que dor dessa mulher? Então, no meio da dor, Deus começa a visitar, e isso acontece conosco. No meio da nossa dor, Deus começa a nossa história. A gente viu a Maria Gabriela falando mais cedo, que quando ela perdeu o pai com 9 anos, aí que Deus começou a agir. Sara era uma mulher piedosa, mas nessa hora, tanto Tobit, o pai de Tobias, como Sara, fizeram orações difíceis. Tobit pediu a morte, meu Deus do céu, e Sara também não queria mais viver naquela vergonha. Isso quer dizer que gente boa, gente que reza, às vezes tem o coração sangrando. Gente de oração, às vezes também cai. E gente fiel, às vezes entra numa noite escura. E aí eu pergunto para você: existe no teu coração uma ferida antiga que ainda não foi trabalhada? De uma violência lá do passado, de alguém que te feriu e você ainda não conseguiu dar o perdão completo. Talvez uma decepção com alguém que você confiou muito e te decepcionou. Uma promessa que não se cumpriu. Talvez você esperava algo de Deus e essa espera está longa demais. Talvez uma sensação de Deus, parece que Ele me esqueceu. Olha só, hoje a grande reconquista começa no coração, e começa no coração daqueles que enfrentam uma prova que não tem resposta. Porque às vezes a tua dor não tem resposta humana, mas é na tua dor que Deus envia os seus anjos. E hoje Deus tem uma palavra para você. A reconquista do coração começa quando Ele pega o teu coração e Ele começa a trabalhar. O Padre Bem-vindo dizia isso na homilia de ontem. A gente precisa entregar o nosso coração para que Ele possa trabalhar, e é lá no nosso coração que Ele vai fazer grandes coisas. Deus espera o teu coração, e o teu coração vai ser trabalhado por Ele. Agora, eu quero falar com você algo muito importante que a gente aprende na história de Tobias,
de Sara e, por que não, de São Rafael. Deus ouve as orações daquilo que ninguém mais ouve. Sara tinha pedido ajuda para muita gente. Tobit tinha pedido ajuda para muita gente. Mas ninguém tinha ajudado a eles. Mas os dois pediram ajuda a Deus. E Deus lá no céu teve compaixão. Naquele mesmo momento, está aqui em Tobias 3,16, os dois oraram ao Senhor e essa oração chegou, está aqui, na mesma hora, foi ouvida a oração de ambos na presença da glória de Deus. E o anjo Rafael foi enviado para curar os dois. O anjo Rafael foi enviado para curar os dois. Deus ouviu as duas orações. E é isso que acontece no exército de São Miguel a cada dia. Você já prestou atenção quantos testemunhos a gente conta a cada dia? No Santo Rosário, na novena de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, lá no texto da misericórdia, no texto do combate, é um testemunho atrás do outro. Por quê? Porque Deus ouve as nossas orações. Oração nunca é isolamento. Olha só, mais uma vez, olha quanta gente tem ao seu redor aqui. Cada pessoa mais bonita, não é? Olha para o seu lado aí, veja quanta gente bonita tem ao seu lado. Gente especial que reza junto e aprendeu que a família Exército de São Miguel é um lugar de oração. Gente que aprendeu que oração nunca é perda de tempo e não é um teatro. E é por isso que o exército existe. É por isso que o exército existe. Porque tem algumas ocasiões da nossa vida em que a gente não consegue ver nada na frente de nós. Mas nessa hora a gente recebe um link. E na hora daquele link, a gente abre o link. E quando a gente abre o link, a gente vê naquela hora a graça de Deus manifestando em nós. É Deus agindo na nossa história de uma vez, porque alguém mandou o link, a gente começa a viver uma vida de oração, porque Deus mandou esse link por meio de uma pessoa. Quando alguém te convida para rezar, pode ser o céu que está agindo agora para que você não desabe e não fique triste. Pode ser o céu agindo aquela hora. São Rafael foi enviado para curar os dois. E curar de quê, padre? Algumas coisas o anjo Rafael está querendo curar. E uma delas, que ele curou muito, foi o coração de Tobias do medo. O que acontece? Tobit estava cego e ele falou com o filho dele: Tobias, eu preciso que você pegue um dinheiro que está depositado lá na nossa terra. E Tobias disse: mas se eu não sei o caminho, estava com medo. Diante de um caminho que ele não conhecia, ele estava com medo. Qual é o medo que tem te paralisado? Será que é o medo do futuro? Aquela ansiedade, vai acontecer alguma coisa? Será que é o medo da situação financeira da sua família? Qual é o medo que tem tocado o teu coração? Será que é o medo de um filho não se salvar? Será que é um medo da sua filha não ser feliz quando ela crescer? Qual é o medo que tem paralisado a tua vida e o teu coração? Você que nos acompanha de casa, o que você tem enfrentado de medo na tua casa? O que você tem enfrentado de medo no teu coração? Isso acontece com gente boa, com gente que reza. Lembram do profeta Elias? O profeta Elias, ele tinha experimentado uma graça extraordinária. Ele fez uma oração e Deus lá do céu derramou fogo e a graça aconteceu. Os profetas de Baal foram derrotados. E aí a rainha Jezabel disse: eu vou te matar amanhã. Elias teve medo e fugiu, deu no pé.
Não ficou mais lá, saiu correndo para não ver o que estava acontecendo e pediu a morte, também ele debaixo do junípero. A mesma coisa aconteceu com Tobias, está lá no livro de Tobias capítulo 5. Ele ficou com medo de sair em um caminho desconhecido, e esse medo é enfrentado por cada um de nós, esse medo de algo que está diferente, de algo que a gente não conhece. É um caminho longo, é um caminho perigoso e é um caminho desconhecido para ele. Nessa hora, a gente lembra de quantos lá na Sagrada Escritura tiveram medo. Quando Moisés foi chamado por Deus, ele não queria ir não, viu, guiar aquele povo. Ele disse: Senhor, eu não sei falar, eu sou gago, como é que vai ser isso? E Deus disse: eu te escolhi. Mas o medo estava no coração dele. Jeremias, o profeta, a mesma coisa. Jeremias foi chamado por Deus e naquela hora ele disse: não sei falar, sou apenas uma criança. Lembra aquilo que a gente está falando desde a quinta-feira? Quem eu enviarei? Quem irá por nós? Tem gente que pensa assim: eu não, pode enviar outra pessoa porque eu não sei o caminho, eu não sei falar, eu não sei fazer essas coisas. Mas medo não é desculpa para paralisia. E hoje Deus envia São Rafael, porque o medo pode estar dentro do teu coração, mas se você olha o socorro do anjo, o anjo vem em socorro da nossa fraqueza. O que tem paralisado a tua vida? Para de olhar para aquilo que tem paralisado a tua vida e olha para Deus. São Rafael, ele não eliminou o medo, mas ele caminhou junto. São Rafael, ele não eliminou o medo do coração de Tobias, mas ele se apresentou e disse: eu caminharei contigo. Atenção, às vezes a gente pede a Deus de tirar todas as pedras do caminho, mas um caminho sem pedras é um caminho que não existe aqui nessa terra. Se você busca o caminho de Deus, eu preciso te dar essa notícia: o caminho de Deus implica em passar por provas. Padre, mas essas provas não vão ter fim, não? Essas provas que você está passando agora vão ter fim, mas depois vão aparecer outras provas. Quando eu entrei na vida religiosa, eu achei que ia ter um caminho perfeito, sem provações nenhumas. E já há 22 anos que eu estou no convento, dizia a irmã Maria Raquel também, falava hoje no Santo Rosário que enfrentou algumas situações de crise, cada um de nós, como você no casamento. Começou a namorar, aquele namorado lindo, aquele noivo maravilhoso, aquela noiva maravilhosa. Depois que casou, passou 6 meses, passou 1 ano. Será que ele continuou o príncipe encantado? Acho que não, não é? Será que ela continuou a princesa dos sonhos? Acho que não. Mas aí a gente começa a amar aos poucos. Deus não tira todas as provas, mas Ele envia um anjo para te ajudar. E o arcanjo São Rafael é o anjo que curou o coração de Tobias do medo. Ele pegou o coração dele que estava enfrentando um medo tremendo e tirou aquele medo do coração. Isso aqui se chama amor de Deus, porque o amor de Deus não evita que a gente sofra, mas envia os seus anjos para nos ajudar a crescer. Dia desses, tinha um dos irmãos lá do Instituto que veio conversar comigo. Eu, claro, como formador de todos os irmãos, tenho que escutar um, escutar outro, aconselhar um e o outro. E esse irmão chegou para mim e falou assim: padre, está muito difícil. Eu estou enfrentando essa situação e parece que não passa. E eu, há um tempo não tinha essa dificuldade, mas agora estou enfrentando isso. E o que eu faço? Porque eu estou me sentindo cansado e eu queria o auxílio de alguém. Eu sorri para ele e falei: quantos anos o senhor já tem? Já passou dos 20 anos? Ele sorriu
sabia que eu sabia a idade dele, e falou: o senhor sabe, padre, já faz alguns anos que eu já passei dos 20. Eu sorri para ele e disse assim: vida de adulto. Vida de adulto é enfrentar as provas com um coração adulto. E aí eu olhei para ele e falei assim: mas a gente não enfrenta sozinho, não. A gente tem o nosso anjo que reza conosco, que nos acompanha do caminho. E isso é o amor de Deus, mas exige o nosso movimento. Imagina se você pensa e acha que não precisa mais andar. Você precisa caminhar, porque se você continua parado, sentado, achando que a comida e a solução dos seus problemas vai cair do céu, não vai. Não tinha avião nem nave espacial para levar Tobias para o lugar onde ele tinha que ir. Não tinha. Ele precisou se levantar e se colocar em caminho. Se você acha que tudo vai cair do céu de mãos beijadas, atenção, você não deve ser cristão, não. Porque cristão segue o caminho de Cristo. Cristão vem de Cristo. Assim como Pedro vem de pedra, cristão vem de Cristo. E se você é cristão, tem que caminhar. Jesus foi para Galileia, foi para a Judeia e caminhou. E esse caminhar faz parte da história de alguém que é devoto dos anjos e é devoto de São Rafael. Nós ouvimos mais cedo o padre falando sobre a palavra. Ele falava de São Gabriel e falava da palavra. E agora, falando de São Rafael, Deus cura. Eu preciso de cura, padre, mas você tem que se colocar em caminho. Você tem que andar e se movimentar. E você não pode ficar parado, porque se fica parado, a graça não acontece. São Rafael foi enviado para Tobias, mas para guiá-lo no caminho. E nós não podemos ficar parados, porque São Rafael é exemplo do nosso anjo da guarda que nos ajuda. Mas a outra coisa que acontece na história de Tobias e de Sara, e isso acontece demais conosco. Desde a minha ordenação sacerdotal, eu tenho escutado muitas confissões, e quanto eu vejo de pessoas paralisadas pelas palavras dos outros. Olha o que Tobit ouviu da sua própria esposa. Tobit estava cego, precisando do auxílio da sua esposa. E olha a palavra da própria esposa para Tobit. Tobias 2,14. Olha o que ela disse: onde estão as tuas boas obras? Onde estão as tuas esmolas? Ela zombou dele e lançou palavras de maldição sobre ele. Imagina a própria esposa falando isso para o esposo. Mas isso não ficou só com Tobit. Eu falei que São Rafael foi visitar a ele, mas visitou a Sara também. E olha a palavra que as servas de Sara disseram para ela: você perdeu seus maridos, mas é tu que matas os teus maridos. Tobias 3:8. Tanto Tobit como Sara tiveram palavras de maldição que foram lançadas para eles. E quantas vezes a nossa vida fica paralisada com pessoas que lançam palavras de maldição, e talvez essas palavras sejam palavras ditas por pessoas até próximas de você. Palavras que disseram para você: por que você não é como sua irmã? Sua irmã trabalha e você fica aí enrolando. Por que você não é como seu primo, que faz as coisas certas, só fica dando trabalho? Você nunca vai prestar na vida. Você nunca vai ter nada na sua vida. E palavras de maldição são ditas, e a gente guarda essas palavras no coração. E essas palavras são guardadas no coração, e essas palavras ferem a nossa dignidade.
E eu pergunto para você, você recebeu alguma palavra de maldição? Não precisa responder, mas no seu coração lembra. Se alguém, talvez uma professora disse, você é burra, nunca vai aprender. Talvez um colega disse que você nunca ia ser feliz em nenhum relacionamento. Sobretudo as palavras de maldição que levam à comparação aos outros. Como o nosso coração precisa ser curado dessas palavras de maldição. Você não é bonita como ela, você não é forte como ele. Te compara com ela e com ele e fala, mas você não é assim. E essas palavras ditas para nós, com pessoas que nós amamos, são palavras ainda mais duras, que podem paralisar o nosso coração. Como as palavras de maldição paralisam, eu dizia, eu tenho ouvido tantas confissões, e tem pessoas que chegam no confessionário e começam a chorar. E eu pergunto, mas minha filha, o que houve? Qual é o pecado que você quer confessar? Está difícil? E a pessoa chora e diz, padre, eu tenho meus pecados, mas eu choro porque eu sei que eu não presto. Eu pergunto, mas por que você não presta? Você é uma filha amada de Deus. E ela chorando muito diz, a minha irmã disse que eu não presto para nada, que eu só dou trabalho em casa, que eu dou trabalho à minha mãe. E eu já começo antes da confissão, eu ergo a minha mão direita e falo, Senhor Jesus, eu peço que toda palavra de maldição lançada contra esta filha caia por terra agora, porque ela é uma filha amada de Deus. E eu pego Isaías 43, Isaías 54, e naquela hora, aquela pessoa que chegou lá destruída por uma palavra de maldição, recebe um alívio. E agora eu pergunto para você, o que tem paralisado com palavra de maldição? E é isso que São Rafael veio fazer com Tobit e com Sara, porque palavras de maldição tinham sido lançadas contra eles, e eles não tinham mais com quem recorrer, mas eles tinham a Deus. Tem gente que carrega aqui até hoje frases dos seus pais, e pensam, meu pai disse isso de mim. Meu pai disse que eu era a decepção da família. Tem gente que guarda desprezo, humilhação. Tem gente que ouviu uma palavra e disse, você não serve para nada. Ou a palavra que é a pior de todas, você não vai mudar nunca. Escuta a palavra que eu estou dizendo para você. Não existe caso perdido para Deus. Você acredita nisso, sim ou não? Existe na Sagrada Escritura milagres de pessoas que eram casos perdidos. Existe na Sagrada Escritura, por exemplo, a história de Mateus, o cobrador de impostos. Jesus foi lá e o chamou. Existe a história de Santa Maria Madalena, que era prostituta. 7 demônios habitavam naquela mulher, e ela foi liberta pela graça de Deus. Então não existe caso perdido para Deus. Me ajuda e fala com a pessoa do seu lado. Não existe caso perdido para Deus. Fala com a pessoa do lado, nem você. Olha aí, tem gente que falou, pronto, nem você é caso perdido para Deus, nem eu sou caso perdido para Deus. Não existe caso perdido para Deus. E aqui é guerra espiritual. Atenção, nem toda palavra que disseram sobre você veio de Deus. Nem toda palavra que disseram sobre você veio de Deus. Existem algumas palavras que são muito humanas e que o diabo usa para escravizar os filhos de Deus, mas nós fomos feitos para liberdade, e você hoje merece ser livre. E ao final dessa pregação nós vamos rezar, pedindo que toda palavra de maldição caia por terra. São Rafael foi enviado
para curar aquelas duas situações. Tobit precisava de cura, Sara precisava de cura, e a cura veio daquela palavra de maldição pelo auxílio do anjo. Mas há algo que a gente precisa falar quando a gente fala de São Rafael. Existe uma realidade espiritual e houve uma guerra no céu. Está lá no livro do Apocalipse, capítulo 12. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão e o dragão foi precipitado na terra. Padre, então o senhor está dizendo que de fato o diabo existe sim. E a maior vitória do diabo é fazer com que muitas pessoas achem que ele não existe. Porque aí ele pode fazer o trabalho dele muito tranquilo e sereno. Mas o diabo existe sim. E o trabalho que ele faz é intenso. Porque ele quer afastar a você de Jesus. A única coisa que ele quer fazer é te afastar de Jesus. Porque o diabo tem ódio de você. O diabo tem ódio de você porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E dentro do teu peito, dizia a irmã Maria Raquel hoje no Santo Rosário, dentro do teu peito existe a graça de Deus. Dentro do teu peito existe a dignidade de filho de Deus, porque você é batizado e foi batizado na graça de Deus, foi batizado no sangue de Cristo e Deus mora no teu coração. E o que o diabo quer fazer é roubar a tua dignidade de filho de Deus. E nós vivemos numa luta espiritual. E para a luta espiritual, Deus envia também São Rafael para nos salvar. Olha a história que aconteceu lá na noite de núpcias. A cada momento da noite de núpcias, o demônio Asmodeu ia lá no quarto de Sara e matava o seu esposo. Segunda noite de núpcias, com o próximo esposo, o diabo iria lá mais uma vez e matava aquele esposo de novo, um atrás do outro. Padre, mas eu nem sou casado. O que acontece? Acontece que o diabo, ele não só atacou Sara lá atrás, com o seu ataque no seu esposo, mas o diabo continua atacando a cada um de nós. Tem gente que não percebe a tentação muito sutil que o diabo faz a cada dia para te levar ao pecado. Tem gente que não percebe, por exemplo, sinais de que o diabo está dentro da sua casa. Deus me livre, padre. Como diz o padre, bem-vindo, Ave Maria, não é credo. Mas como é que a gente percebe algum sinal? Será que o inimigo tem tentado entrar na minha casa? Isso pode não ser certeza, claro, mas há alguns sinais que podem mostrar que talvez a tua casa esteja sendo alvo de ataque espiritual. Por exemplo, quando na casa começam a surgir brigas por coisas simples. Ah, por que você comprou o arroz dessa marca e não comprou da outra? Ah, por que você deixou essa roupa aqui e não deixou lá? E a briga começa, estoura na casa, por causa de um motivo muito banal. O diabo é aquele que gera divisão. Diabolos, em grego, é divisor. Às vezes tem gente que não percebe, mas muitas vezes nos sonhos, o diabo está lá insistindo e atrapalhando você. Mas será que o demônio pode estar atacando a minha casa numa outra área? Deixa eu te dizer, quando você deixa de cuidar da tua casa, deixa a faxina para depois, outro dia, você tem até condições de arrumar a telha da sua casa, de dar uma pintadinha, passar uma mão de cal, o que custa? Dar uma pintadinha nisso, naquilo, ajeitar aquilo, colocar uma planta no lugar.
dar uma faxina boa, ajeitar isso e aquilo, e você deixa para depois, e depois, atenção, isso pode ser um sinal de combate espiritual, porque o demônio, ele ama a sujeira e a desordem. Eu não estou dizendo de casa rica e chique não, a casa pode ser muito simples, mas muito organizada, varrida todos os dias, cada coisa no seu lugar, a louça lavada, tudo guardadinho, assim é uma casa ordenada. Pode ser que o diabo esteja atacando a tua casa. Há ainda um outro sinal, e esse é impressionante, porque para mim esse é o sinal mais claro de um ataque espiritual numa casa e numa família. É quando as pessoas daquela casa e daquela família deixam a oração para depois. Tudo passa na frente da oração. Tudo passa na frente. Eu tenho que ver aquela série. Vai ser lançada a última temporada. Eu tenho que maratonar, o meu final de semana tem que ser lá direto. Mas eu tenho que resolver isso e aquilo. Eu tenho que fazer tal coisa, e a gente deixa a oração para depois. Atenção, esses são sinais de que o inimigo pode estar de olho na tua casa e na tua família. E é por isso que a história de São Rafael é tão importante, porque ele veio em socorro de Sara quando ela mais precisava. O diabo estava lá para matar o seu esposo, e ela foi casar-se com Tobias. Era mais um dos muitos que ela ia casar. E o pai dela já pensou, falou assim: nossa, vou preparar logo o caixão, porque daqui a pouco vai morrer mais o marido da minha filha. Passou um tempo, outro tempo, passou a noite de núpcias e nada dela falar que tinha morrido. Aconteceu algo diferente. Por quê? É o que está escrito no livro de Tobias. São Rafael ensina. Tobias 6:18. Aprende para você nunca mais esquecer. Antes de tudo, a oração. Fala com a pessoa do seu lado. Antes de tudo, a oração. Não é oração quando der. É antes de tudo. Essa vitória vai vir não por mãos humanas, mas por meio da oração. Sara e Tobias conseguem a vitória por meio da oração. E depois da oração, claro, guardaram a pureza, guardaram a obediência e guardaram a confiança em Deus. O demônio teme uma alma decidida. Você que tem enfrentado muitas provas na sua vida e na sua família, aprende logo hoje com a história de São Rafael, que o demônio teme uma alma decidida mais do que qualquer coisa. E se ele vê você decidido por Deus e pela oração, o inimigo já é um derrotado na sua vida, amém? Se ele vê uma alma decidida, e eu sei que os membros do exército de São Miguel são homens e mulheres decididos, o inimigo já está derrotado na sua vida, amém? Porque o demônio ama um cristão mais ou menos. O demônio ama um cristão morno, aquele que não se preocupa e diz assim: vai dar certo, está tudo tranquilo. Tudo tranquilo nada. Você precisa estar em oração. Mas há um último passo que acontece na história de Tobias, que é o mais bonito de todos. Tobias precisou sair da sua terra e São Rafael foi guiando. Tobias chegou lá na casa do seu parente e viu aquela mulher Sara e se apaixonou por ela, mas ouviu falar: olha, cuidado que ela já perdeu um monte de marido. Mas São Rafael disse: você tem coragem? E ele olhou para São Rafael e disse: me ajuda? Claro. Ele enfrentou, começaram lá e começaram a rezar, e aquela oração deu fruto. O demônio Asmodeu foi afastado por São Rafael. Eles se casaram e o milagre aconteceu naquela hora.
Só que ainda faltava o segundo milagre, porque o pai de Tobias, Tobit, ainda estava cego, e ele precisava, junto com a sua esposa e com São Rafael, voltar lá para alcançar a graça para o seu pai Tobit. E essa graça acontece por fruto do amor derramado. E essa palavra é uma palavra para você. Quem é devoto de São Rafael, e a gente está fazendo essa caminhada com os 3 arcanjos, daqui a pouco a irmã Maria Raquel vai pregar para nós sobre o glorioso São Miguel, cuja imagem peregrina oficial está aqui. Mas agora, falando sobre São Rafael, a gente entende que São Rafael significa Deus cura, e Deus cura pelo amor. E se tem uma coisa que a gente aprende na família Exército de São Miguel, é que o amor pode tocar o coração de pessoas feridas e transformar aquela dor em amor. Deus pode transformar a sua dor em amor, e Deus pode transformar a sua história, se você quiser deixar os anjos agirem, e se você quiser deixar Deus agir. Essa foi a história de São Rafael, que foi junto com Tobias e com Sara, e chegaram lá. Eu fico imaginando ele chegando lá junto de Tobit, e ele fala: não tenha medo, pai, porque eu estou aqui, e eu tenho a graça para curar. Ele oferece o remédio para o seu pai. E as escamas dos olhos de Tobit caem por terra por causa do amor. E São Rafael olha para eles e olha com profundo amor e fala que aquela graça aconteceu por causa do amor de Deus derramado no coração deles. E esse amor de Deus é derramado no nosso coração por meio da ação do Espírito Santo. E agora eu quero falar com vocês de coração a coração. Há muitas provas que a gente tem enfrentado, e talvez a gente não tenha noção da quantidade de provas que cada membro do Exército de São Miguel tem enfrentado. Mas a gente sabe que o amor de Deus é derramado nos corações daqueles que amam e deixam o amor de Deus tocar. Por isso vamos ficar de pé e com um coração cheio de confiança, nós vamos pedir o dom do Espírito Santo junto com o Ministério de Música, porque São Rafael é o anjo do Espírito Santo. E a cura acontece por aqueles que se deixam abrir à ação de Deus e à ação do Espírito Santo. E São Rafael agora olha para nós e diz: se você acreditar no poder de Deus e no Espírito Santo que está para ser derramado, grandes coisas acontecerão nessa manhã de oração. O encontro do Exército de São Miguel é um encontro do Ministério dos Anjos, e ao nosso redor aqui, sobre nós agora, os anjos estão agindo, e agem com poder. Sobre nós agora, São Rafael age, e age com um poder para atrair o dom do Espírito Santo. Por isso eu te peço agora, por um instante, fecha os teus olhos, ergue a tua mão para o alto e faz uma oração que você precisa do socorro do Espírito Santo. Reza assim junto comigo: Espírito Santo, Espírito de amor, Espírito de amor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua ajuda, porque o meu coração sente medo. Espírito Santo, Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua ajuda, porque o meu coração já recebeu palavras de maldição, e eu preciso da tua força. Espírito Santo, vem em meu auxílio, porque eu estou combatendo contra o inimigo na minha família e no meu coração. Por isso eu preciso do teu socorro.
Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo ao meu ao coração. meu coração. Reza. Espírito de Deus, bem-vindo, tu és ao meu coração. Minha casa é tua morada. Minha casa é tua morada. Quero estar cheio do teu amor. Espírito de Deus, bem-vindo, tu és ao meu coração. Minha casa é tua morada. Minha casa é tua morada. Quero estar cheio do teu amor. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo, me queima, abrasa minha alma. Sou tua casa, sou todo teu. Sou todo teu. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo, me queima, abrasa minha alma. Sou tua casa, sou todo teu. Sou todo teu. Eu peço agora, Senhor, derrama o dom do teu Espírito Santo sobre os seus filhos e filhas que estão aqui nessa manhã de oração. Muitos deles perceberam que enfrentam lutas por causa de palavras de maldição. Vem Espírito Santo sobre cada um deles e liberta-os das palavras de maldição. Hoje eu declaro que você recebe essa grande graça de serem canceladas as palavras de maldição pela ação do Espírito Santo. Você que enfrenta medo, como Tobias enfrentou o medo de ir para uma terra distante, invocamos a presença e o socorro de São Rafael, para que você receba essa graça de um coração novo sem medo. Você que tem enfrentado o próprio inimigo com discussões na tua casa, recebe o dom do Espírito Santo. Eu peço agora uma nova efusão do dom do Espírito Santo sobre cada um destes filhos e filhas, para que eles sejam fortalecidos no teu amor. Vem Espírito Santo sobre eles, eu peço. Vem como em Pentecostes. Mais uma vez declara isso: minha casa é tua morada. Reza. Minha casa é tua morada. Isso, quero estar. Quero estar cheio do teu amor. Vem. Me queima, abraça minha alma. Sou tua casa. Sou tua casa, sou todo teu. Sou todo teu. Sou todo teu. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo, me queima, abrasa minha alma. Sou tua casa, sou todo teu. Sou todo teu. Sou todo Pega teu. paz e alegria. Paz e alegria no teu amor. Paz e alegria em ti, ó Senhor. Paz e alegria no teu amor. Paz e alegria em ti, ó Agora Senhor. rasga, Vem com teu fogo, me queima, abrasa minha alma. Sou tua casa, sou todo teu. Sou todo teu. Vem com teu fogo, me queima, abrasa minha alma. Sou tua casa, sou todo teu.
maravilha receber esse presente do Senhor. Que maravilha receber esse dom do Espírito. Dá um abraço em você mesmo, que esse abraço é o abraço de cura, é o abraço da ação do Espírito Santo. Que bonito e especial agora você recebe esse abraço, porque o Espírito Santo cura o teu coração de tudo aquilo que te impedia de amar a Jesus de todo o coração. Que bonito a gente vê hoje esse centro de evangelização abraçado agora com o Espírito Santo. O teu coração agora recebe tanta cura. E hoje a palavra do Espírito Santo é palavra forte. Essa pregação tocou tantos corações na sua simplicidade, porque agora o Espírito Santo diz para você: aquilo que disseram de você não é verdade, mas aquilo que eu te digo agora é a maior verdade. Tu és precioso aos meus olhos, tu és honrado e eu te amo. Que o bálsamo da cura dá a graça da cura para tantos corações. O Espírito Santo desce como unção e dá a paz a muitos corações que estavam atribulados. E Ele diz: eu cuido da tua família porque eu cuido do teu coração. E eu envio o anjo à tua frente para preparar o teu caminho, porque eu curo o teu coração. E eu curo a tua casa pela minha presença. O Espírito Santo, Ele derrama e tira escamas dos olhos de homens e mulheres que há tempos procuravam o Senhor e não experimentavam um desejo tão forte de conversão, de mudança de vida nova. Essa graça extraordinária de você entregar o coração mantém você abraçado a você mesmo, porque esse é o abraço do Espírito Santo. É o abraço do Espírito Santo em você. E é um momento de cura profunda esse agora, porque o Espírito Santo cura corações que não sentiam o amor de Deus. E o Espírito Santo agora cura tantos corações. Bem suave ministério, para que o fogo do Espírito Santo queime. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo e queima, abrasa minha alma. Sou tua casa, sou todo teu.